Eu sempre falo a respeito da importância de saber quem você é, para que você saiba aonde quer chegar e quem você quer se tornar. A maneira mais eficaz de saber quem você é através do autoconhecimento, que você vai obter através de leitura e de observação, principalmente. É fundamental que você aprenda a observar o ambiente à tua volta, o ambiente em que você vive, as pessoas à tua volta, a maneira que elas pensam, a maneira que elas se comportam, o mundo de um modo geral. Porque assim você vai adquirir uma habilidade de entender melhor as outras pessoas e saber que cada indivíduo é um universo diferente, com dores, aprendizados, cicatrizes, conhecimentos totalmente diferentes. Entretanto, não é isso que nos separa, muito pelo contrário, é isso que nos conecta. Só que adquirindo autoconhecimento, você não fica à mercê da opinião de terceiros. Porque, do contrário do que muita gente pensa, tem pessoas que criam uma dependência pela opinião dos outros, se pautam pela opinião dos outros para tomar decisões, às vezes importantes, às vezes nem tanto, para as próprias vidas. Eu tenho um exemplo, aliás, eu tenho alguns exemplos para dar para vocês. Algum tempo atrás, é importante que eu ressalte e diga que uma pessoa próxima e de confiança. Por que eu digo isso? Porque quando se trata de uma pessoa próxima e de confiança, significa que essa pessoa não tinha uma intenção ruim. Significa apenas que ela tinha uma percepção diferente da percepção que outras pessoas podem ter. E o mais importante, com o autoconhecimento que eu adquiri, eu não fico dependente dessa opinião para tirar conclusões a respeito de mim mesmo. Então, agora que eu já adiantei um pouquinho, vou contar como é que foi a história. Há algum tempo atrás, conversando com uma pessoa, falando sobre coisas do meu passado, acontecimentos, nada demais, coisas da vida, coisas que qualquer pessoa pode passar perfeitamente. Aí a pessoa me falou assim: eu acho que eu não sei se eu fiz, eu não lembro se eu fiz um questionamento a respeito do que eu próprio estava falando, mas a pessoa falou algo do tipo assim: eu acho que você às vezes é vitimista. E aí eu refleti sobre aquilo. Eu refleti, mas tendo a convicção, através do meu próprio autoconhecimento, de que eu não sou. Mas me interessou muito saber e entender o porquê que aquela pessoa tinha aquela percepção. E para falar a verdade, eu não sei exatamente o porquê. Eu acho que o porquê se baseia simplesmente no fato de eu ter falado algo negativo, é importante dizer, porque quando a gente fala de feitos e de coisas positivas e de vitórias na nossa vida, ninguém vai falar assim: ah, vitimista. Não, as pessoas pensam dessa maneira, muitas vezes equivocada, quando a gente fala a respeito de coisas negativas. Por exemplo, tô tão triste, ontem quebrou meu celular. Alguém pode perfeitamente pensar: nossa, que vitimismo. Entende? Então o fato é que a pessoa falou assim: eu acho que às vezes você é vitimista. Eu não questionei, eu nem continuei. A pessoa só falou e eu aceitei de boa ali. E depois eu fui fazer essa reflexão de que as pessoas têm essa percepção diferente. Esse foi o meu primeiro entendimento. E muitas vezes uma percepção, sim, equivocada. Porque, segundo o meu entendimento, uma pessoa vitimista, e lembrando o seguinte, que existem dois tipos de vitimismo. Existe a pessoa que ela é vitimista, muitas vezes ela não sabe que está sendo vitimista. Acredito que em função daquele sofrimento ainda está doendo muito ali naquela pessoa, independente do que se trate. Agora, o que a gente, de um modo geral, entende por vitimismo é quando o indivíduo quer usar aquele acontecimento negativo na vida dele para fazer alguma barganha. É isso que, pelo menos, eu entendo como vitimismo. A pessoa querer usar do acontecimento negativo, ou muitas vezes ela pode até inventar alguma história. Sabe aquele velho ditado: inventar uma história triste para obter vantagem em cima de alguém.
Isso aí é uma maneira de se vitimizar e obter um ganho em função do acontecimento negativo. O que eu jamais, de modo algum, fiz em minha vida. Então, e o outro lado da moeda, que eu acredito também, de verdade, por experiência própria, não é um achismo meu. Nada do que eu estou falando aqui é achismo, na verdade. Eu estou falando de possibilidades, mas possibilidades que a minha visão de vida me proporciona. Tem um outro lado que é o seguinte, tem pessoas que não suportam, eu acho que o termo é esse exatamente, tem pessoas que não suportam ouvir, tem pessoas que não suportam que você fale de um acontecimento passado teu negativo, porque muitas vezes, independente, mas muitas vezes pode calhar de você estar falando algo que coincidentemente aquela pessoa também passou por algo igual ou similar. E você contar essa história desperta um gatilho sobre algo que aquela pessoa não superou. Então você já pensou, você está de boa, você já superou aquela situação. E aí você vai falar a respeito de algo que quem está te ouvindo passou, não superou, ainda causa um sofrimento e você está falando a respeito daquilo. Então a pessoa, até por uma questão de defesa muitas vezes, ela pode falar na tua cara, para de vitimismo, que não sei o que. É que nem uma. Quer ver? É que nem uma outra questão que eu vou só trazer aqui à tona, mas eu não vou falar a respeito. Talvez até faça um vídeo mais pra frente para falar disso. A questão de pessoas. E olha que eu vou falar disso e eu não considero que eu me encaixo nisso aí não. A questão de apanhar na infância. Eu já apanhei bastante, mas eu não acho que eu apanhei excessivamente ou de forma cruel não. Apanhar não, já tive várias passagens ruins da minha infância, adolescência, infância sobretudo, mas eu não acho que eu apanhei de forma excessiva. Tanto que não é, para mim não é um tema recorrente na minha vida. Nunca me queixei a esse respeito. Mas o que eu percebo é o seguinte, a minha percepção de mundo. Muitas pessoas, sobretudo homens. E outro dia até eu vi um vídeo a esse respeito. Muito interessante e muita coisa fez sentido para mim. Mas o que eu percebo de fato é o seguinte, muitos homens que apanharam muito na infância, seja de pai ou de mãe, que apanhou muito mesmo, de forma excessiva, de forma muitas vezes cruel, traz consigo essa lembrança da infância e acha que isso não foi nada demais. Acha que isso moldou o caráter. Eu quero saber onde que está fundamentado isso. Eu sei que muitos podem dizer assim que o que eu estou falando é besteira, mas eu quero saber onde que está fundamentado na ciência ou na pedagogia que apanhar educa. Eu acho não, tenho certeza, como inclusive diz na Bíblia, lá em Provérbios, uma palmadinha, sabe? Apanhar um pouquinho não faz mal nenhum. Não faz mal nenhum. Isso é dito em Provérbios e eu concordo plenamente. Porque para mim faz muito sentido. Apanhar, a gente pode falar assim que é uma palmadinha pedagógica, não faz mal nenhum. Só que quem é que separa? Como é que faz essa separação da palmadinha pedagógica e do excesso? Então o ponto que eu quero puxar é o seguinte, essas pessoas que geralmente defendem que assim, apanhar não tem nada demais. Apanhar não tem nada demais. Eu apanhei pra caramba, ó, e tô aqui hoje em dia, trabalhador, tenho caráter, entende? Primeiro já tá falando bem de si próprio, tá se autopromovendo em função de ter apanhado. Tipo assim, apanhou, não virou bandido. Poxa, se fosse assim, seria muito fácil, né? Já pensou? Qual o segredo para criar um indivíduo com caráter e que ele não vire bandido? É simples. Bate nesse indivíduo na infância. Bate nele que ele vai ficar de boa, não vai virar bandido. Poxa, seria tão simples. Se isso fosse uma regra, se isso fosse uma receita de bolo, fazer e ter a convicção e a certeza de que pronto, é uma vacina.
Seria maravilhoso. Só que não é. Não é. Não é. E é sabido hoje em dia que não é. Muitas dessas pessoas, se não todas, que apanharam excessivamente, estão até hoje traumatizadas. O que é perfeitamente natural. Isso sim é um efeito natural de ter apanhado de forma excessiva e muitas vezes cruel. Tá? Cruel. De ter apanhado muitas vezes na cara, ter apanhado de pedaço de pau. Isso não tem nada de pedagógico, isso não tem apoio científico que defenda essa maneira como uma maneira de educar. Não tem lógica, não tem embasamento nenhum. Não tem embasamento nenhum. Eu percebo, mais uma vez digo, por própria experiência de observação, que tem pessoas, sim, traumatizadas e destruídas emocionalmente em função de terem apanhado de forma excessiva e cruel na infância. Tá, esse é um ponto que eu trouxe aqui e já me estendi até demais, mas como eu estava falando anteriormente, essa questão de você não depender da opinião de terceiros. Aí a pessoa me falou assim que, você é vitimista às vezes. E beleza, eu só entendi no fim das contas que era uma percepção diferente da minha própria percepção e uma percepção equivocada, porque como eu disse, eu nunca barganhei em função de comentar sobre algo. Tava tirando um negócio aqui da câmera. Sobre algo negativo da minha própria vida. Então acontece que posterior a esse fato, algum tempo depois, eu estava conversando com uma pessoa também próxima e também de confiança, e a pessoa falou alguma coisa que era pertinente a um acontecimento da minha vida, até porque é uma parente, né? Uma parente minha. E aí eu falei algo do tipo, de forma muito proposital e intencional, para fazer um teste, porque eu lembrei desse episódio, eu falei assim, mas eu não quero falar disso não, porque... E eu falava disso tranquilamente com a pessoa. Eu falei, mas eu não quero falar disso não, porque eu não quero ser vitimista. Aí a pessoa me olhou e falou assim, não quer ser vitimista? Eu falei, não quero ser vitimista. A pessoa falou, mas você sempre falou abertamente da tua vida comigo. E eu nunca encarei você como uma pessoa vitimista. Aí você está dizendo agora que não quer falar a respeito disso porque não quer ser vitimista? Você em algum momento se achou vitimista? Aí eu falei, não, eu particularmente nunca me achei vitimista, mas eu não quero que ninguém encare dessa forma. Aí a pessoa falou assim, não, mas eu nunca encarei. E muito pelo contrário, eu acho você uma pessoa extremamente resiliente. Entenderam agora o ponto? Aí eu falei, realmente, definitivamente, eu apliquei aqui para a maneira empírica das coisas e eu pude passar por essa experiência de ter uma pessoa com uma visão a meu respeito de que eu estava sendo vitimista às vezes, e a outra pessoa me dizer que, em hipótese alguma, eu fui vitimista em algum momento, e muito pelo contrário, que eu era uma pessoa extremamente resiliente. E eu acho que no fim das contas, é como eu falei no começo do vídeo, a gente tem que buscar o autoconhecimento e saber quem nós somos, independente da opinião dos outros. Não cabe a mim, pelo menos eu acho que eu não devo, se eu quero ter o autoconhecimento e quero eu mesmo saber quem eu sou, eu não tenho que comprar nenhuma ideia nem outra. Entretanto, se eu tiver que comprar, se a minha única opção, se faltar para mim autoconhecimento e a minha única opção for comprar uma dessas duas ideias, é lógico, mas eu tenho que estar um pouquinho forte emocionalmente, porque é lógico que eu vou querer comprar a opinião de que eu sou resiliente. Só que muitas vezes a pessoa está fraca emocionalmente. Então alguém dizer que ela é vitimista, ela pode também comprar essa ideia.
Ela pode comprar essa ideia e se perceber muito mais frágil e vitimista como nunca. Talvez como nunca tenha sido. Entende? Então, mais uma vez eu falo, é muito importante que você busque o autoconhecimento e de que você saiba quem você é. Quem você é. É isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero não ter me estendido muito. Até o próximo. Um grande abraço. Tchau.